Fala galera, beleza? Então para quem chegou a ver o vídeo no vídeo eu passei mais a questão teórica de como fazer uma mesa, uma bancada simplesmente utilizando chapa, sem necessidade de materiais adicionais, tá? Poderia ser chapa de MDF, chapa de compensado, chapa de madeirite, mas lá foi o vídeo teórico, eu passei bastante dicas e o resultado qual estava se mencionando, o qual eu mencionei, seria que se chegasse nesse resultado aqui, tá? Então, como vocês podem ver, o pé é todo chapinha, a estrutura de travamento é chapa também. É a mesma chapa, seria a mesma chapa de 15 milímetros, só que eu aproveitei uns pedaços de MDF adicional que eu tinha para fazer também nessa estrutura. Mas supondo que eu tivesse uma chapa, que nem o pedaço que está lá, que é o tampo, poderia ter feito totalmente dela, levando em consideração toda aquela questão. Olha, dimensiona o tamanho da chapa, a parte de cima, aí o que sobrar você vai fazer tiras, e levando também em consideração algumas dicas adicionais na hora de fazer esses pezinhos em L, utilizar parafuso, utilizar cola também, e se fizer questão que tipo eles fiquem simétricos aqui, ó, aí, por exemplo, se eu corto esse aqui com 10, como esse vai encaixar esse daqui seria com 8,5. 8,5 e 10, mas quando você tira a medida, ele fica 10 por 10, tá? Isso aqui é só um detalhe. Se você fazer tudo com 10 por 10, a diferença é que se você medir de um lado, fica com 10. Na hora que medir no outro, já que ele está sobreposto, ele ficaria com 11,5. Aí a parte do travamento também, ó, seria a chapa cortada em sarrafinhos. Ali em cima eu fiz o quadro básico, tá? Só unindo, mesma condição, parafuso e cola. A cola ainda está secando, mas na hora que a cola secar ali vai dar um travamento excelente. Já está muito bom só com os parafusos, mas a cola dá aquela travada total. Na parte de cima, só o quadro, porque o tampo que eu vou utilizar ali é uma madeira relativamente grossa, 15 milímetros. Já na parte de baixo, que eu aproveitei, óbvio, para aproveitar o espaço, já que é uma mesa, uma bancada larga, eu fiz uma parte para armazenar ali também. É mais ou menos essa mesma estrutura, só que como ali é uma chapinha de 3 milímetros, eu coloquei uma travessa dividindo no meio e coloquei mais duas travessas dividindo essas metades no meio. Eu vou mostrar ali como que ficou a parte de baixo também. Como vocês podem ver ali, ó, tá vendo? Então, é basicamente o mesmo quadro que tem em cima, só que tem uma travessa aqui e essas travessinhas aqui dividindo o meio. Não exatamente o meio, porque como eu preciso parafusar por aqui e por ali, eu dei um desencontro ali, tá? Afastei para um lado e para o outro, e bem no meio eu coloquei um quinto pezinho de apoio, tá? Para não ter problema dela futuramente empenar se tiver com peso ali. Agora já com esse quinto pezinho ali, mesmo sendo a chapa de cima fina, vai ter um bom suporte de armazenamento, tá? Aí, enfim, parte de baixo ali também, colei, tá? Passei cola e preguei com aqueles preguinhos bem miudinho. O preguinho é mais no intuito de, tipo, firmar ela para a cola secar. Aí poderia utilizar preguinho ali, já que como é um material fino, para colocar parafuso, até daria, tá? Mas tem que escariar, e escariando ele já fica no limite. Aí fica opcional, mas com os preguinhos já que foi colado, tá? O intuito é porque, enfim, às vezes se você só colocar ali, a tendência é que com frio, calor, ela acaba empenando. Então a melhor alternativa é colar. Isso daí também já dá um travamento adicional para a mesa. Eu vou colocar o tampo aqui em cima, só para vocês verem, mas eu fiz naquele conceito dando uma bordinha de 10 centímetros ao redor. Tá? Se eu quiser nessa bancada prender com grampo nas beiradas, coisas do tipo, perfeito.
Tá aí, ó. Aí ficou uma bela de uma bancada, uma bela da mesa que eu utilizo para fazer para montar as embalagens. Então, às vezes é caixa grande, tem que ter uma área significativa aqui. Tá? E tipo assim, daí isso daqui, como eu vou ter que carregar lá para dentro, então o tampo aqui eu só vou fixar ele depois. Aí só um parafusinho que colocar em cada um dos cantos já resolve a situação da fixação. Mas para vocês terem uma ideia, o tampo ele é mais pesado que o restante da estrutura toda. Tá? Foi feito com chapa também, mas se a gente juntasse todos os pedacinhos, não chegaria nem perto do tamanho desse tampo. Tá? E na questão de locomoção, para movimentar sozinho, óbvio que ela desmontada sem o tampo aqui é muito mais fácil. Aí aqui ela ficou com, acho que é 1,24, só essas medidas exatas aqui, ó. 1,40, tá? 1,39, mas vamos considerar 1,40 por 1,24. E a altura aqui ficou com aproximadamente 89 centímetros. Para mim tá um tamanho ideal, mas às vezes para quem é um pouco mais baixo, seria o ideal fazer um pouquinho mais baixo, uns 85, 80. Padrão altura de mesa é mais ou menos isso, 80, 85. Para quem é maior, fazer um pouquinho mais alto também é melhor para trabalhar, tá? Aí depois é só dividir, mas em todo o entorno dela aqui, ó, tem essa diferencinha de 10 centímetros. Se eventualmente eu quiser colocar um grampo para prender alguma coisa, tá? E aí, enfim, provavelmente eu vou fazer algum tipo de armazenamento aqui também, uma gaveta, alguma coisa, para colocar uns materiais que mais são utilizados ou que serão utilizados nessa mesinha aí, tá ok? Mas enfim, tá aí, ó. É uma alternativa para você fazer uma mesa, uma bancada, utilizando um único material, tá? Um único material. Aqui eu só vou dizer que variou aquela parte de baixo ali, em função de ser uma chapinha mais fina. Agora, eu quero fazer super reforçado, faria com a chapa grossa também, tá ok? Mas, novamente, monte, utilize parafuso e utilize cola. Na hora que secar, dá um travamento excelente, mesmo sendo... porque às vezes a pessoa, pô, mas é chapa, é uma estrutura não, frágil, mas na verdade vai ficar muito resistente, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!